Bem-vindos ao Daquele Jeito, mais um podcast onde a gente vai explorar os diversos aspectos da vida e da sociedade sem filtro e sem papas na língua. Hoje, no nosso bate-papo, é sobre nutrição, saúde. Hoje temos o prazer de receber aqui uma nutricionista especializada que irá compartilhar valiosos insights, dicas e práticas para ajudar você a transformar seus hábitos alimentares e adotar uma alimentação saudável. Mas antes, como sempre, a gente vai dar uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia para quem nos escuta. E vou me apresentar então. Aqui quem vos fala é o @DanielBoscardinProf, o seu professor de Química e Ciências. E vou deixar que os demais integrantes da nossa mesa hoje se apresentem em ordem. Pode ser em ordem de beleza ou podem ser em ordem de competência. Não sei quem que começa. Vamos por beleza ou vamos por competência? Por beleza, né, cara? Porque competente é o professor de matemática. Por beleza, então tem que ser o outro, né? Exatamente. Por beleza tem que Dá ser o preferência outro. primeiro. Mas começando... Cara, eu fiquei até nervoso já. Porque o Dani começou falando bonito, né? Insight. Credo, coisa linda. Credo. Então aqui quem fala é o professor falar Renato. de onde veio essas ideias. Vai lá. Posso? Pode, agora pode. Tá. Tá. Então aqui quem fala é o professor Renato, professor de Educação Física. Vamos ter uma bela gravação hoje com uma menina especial aí, que veio para ensinar a nós algo que, olhando, é difícil, né? É difícil, mas nós temos que aprender, né? Então, Renato Casanova, @Renato Casanova, qualquer dúvida, chamem lá, pessoal. E agora nós vamos pro nosso lindão ali, ó. Língua da matemática, hein? Olá, pessoal, então, tudo bem com vocês? Mais um podcast daquele jeito, sejam bem-vindos. Vamos hoje a um papo muito sério sobre nutrição, vamos falar sobre o nosso combustível, né, do nosso corpo, do dia a dia. E um prazer receber aqui a nossa convidada no estúdio. Vocês me encontram nas redes sociais como Nilo Zanotto. Então agora a gente vai deixar um espaço bem amplo para que a nossa convidada, então, ela se apresente e fale um pouquinho sobre a sua vivência no ramo da nutrição e a trajetória dela em termos profissionais. Dani, seja muito bem-vinda. Olha aí. Para dar um clima. Olha a responsabilidade, né, gente? Então, eu sou a Daniele Lopes Casanova, @DanieleLC_nutricionista. E vim aqui hoje a convite dos rapazes. Primeiro agradecer, tá? E dizer que eu acho que eu venci na vida agora, né? de um podcast. Será? O Enzo tava super emocionado. Ele disse, mãe, que massa, Tava super emocionado, então. Falar um pouquinho sobre mim, tá? Não sei se é muito, não sei se é pouco, mas enfim... Sou nutricionista formada há 3 anos, me formei aqui na UPF, em meio a uma pandemia, né, 2020, agosto de 2020. Desde lá, atuo como nutricionista, comecei a atender em outubro de 2020 e sigo nessa luta do consultório, né? Meu foco é emagrecimento, saúde e modulação intestinal. Por que saúde e modulação intestinal? Porque hoje a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, vamos cuidar da saúde do intestino. Trabalho com modulação, fiz um curso de formação, dos primeiros cursos que eu fiz, por saber justamente da importância da saúde do intestino. E hoje, estou quase terminando, quase concluindo a pós-graduação em nutrição comportamental. Foi uma segunda opção, porque comecei com a pós em emagrecimento, só que numa altura do campeonato eu vi que nutrição não é só calcular macro e micronutriente. Exatamente. E assisti uma aula Comecei de com o meu comportamental, é isso aí. Assisti uma aula de comportamental dentro da pós-emagrecimento e mudei a vida. Zerei, comecei do zero, perdi tudo que eu tinha feito, mas estou quase terminando também. E iniciei agora um curso de suplementação nutricional. Que também é uma área bem importante, bem específica e que eu gosto bastante. Acho que... Perfeito. Como nós falamos, né, semana passada na gravação, né, a área comportamental, tu vê, né, dentro da nutrição, a área comportamental é algo que, não sei se é infelizmente ou felizmente, para você começar um tratamento nutricional, primeiro a gente tem que trabalhar a cabeça dos nossos clientes, né, então é algo que é cotidiano, né? Porque eu acredito que a população em si está mudando
eles estão mais fragilizados, digamos assim, né? Então, a gente tem que trabalhar muito. Se pós-pandemia, muito mais, né? É. Muito mais. Em Muito todas mais. as faixas etárias, né? Isso aí. Mas bora lá, então. Vamos começar o nosso bate-papo. Vamos começar a brincadeira. com Vamos botar lá em informações. maus lençóis aqui. Vamos começar com... Vamos com calma, Nutri- com calma. dentro da nutrição com estilo de vida, certo? Então vamos lá, Dani. Como é que uma alimentação saudável pode contribuir para um estilo de vida um pouco mais equilibrado? E quais benefícios, tanto para a saúde física quanto mental, isso é importante, esse estilo de vida aí, dentro da nossa alimentação? Certo. Então, assim, a gente pode inverter um pouquinho a ordem dos fatores da tua pergunta, que tu falou ali, alimentação saudável para uma vida equilibrada. Saúde mais equilibrada. Eu sempre costumo falar para os pacientes que a gente tem que ter uma alimentação equilibrada. O que é uma alimentação equilibrada? Aquele que tu constrói ao longo da vida, tá? O quanto antes a gente começar a organizar isso melhor, e que te proporciona um padrão alimentar compatível com a tua rotina, com as tuas atividades, com o teu dia a dia, que tu consiga adequar dentro disso. Tá? Então, esse padrão alimentar vai te proporcionar uma saúde, um contexto de vida saudável, tá? Em relação aos benefícios físicos e mentais, eu posso dizer assim que são todos e são inúmeros e são milhares. Eu podia ficar aqui há horas citando, mas a saúde física, né? A gente acaba medindo a saúde física pelo corpo, né? Sim. Aí eu costumo citar um parâmetro que é fácil da gente entender, que é a circunferência de cintura. Existe o IMC, tá? Que é um parâmetro muito mais conhecido, que é a relação da altura, da tua estatura com o teu peso com a tua estatura. Olha a matemática aí. Exatamente. Não podia deixar de falar. Porém, ele é um padrão utilizado mais a nível populacional, tá? A gente não pode generalizar, porque vem aquela história lá. Um fisiculturista de 100 quilos e uma pessoa com um índice de gordura corporal pesando 100 quilos. Então, o IMC ele acaba ficando um pouco de lado nesse sentido. Mas a circunferência da cintura, ela vem para comprovar que a gente tem que ter um corpo equilibrado, um corpo adequado. Em números, mulheres abaixo de 88 centímetros de circunferência, o ideal é abaixo de 80. E para os homens, 102 centímetros de cintura, o ideal é abaixo de 94. Isso já é um preditor, se estiver acima de complicações de saúde, se estiver abaixo, te garante alguns anos de vida aí. Alguém trouxe a trena? Vamos medir. Vai dar ruim aqui. Na minha bolsa. Eu vou chegar em casa, Vai vou lá dar na Eu mãe. acho que não vai dar muito bom Eu vou na isso. mãe buscar aquela treninha de tecido, sabe? Podem sacar Pra ver como é que é. Trena de tecido, trena de Mas costureira da aquele Fluid. balãozinho que fica na lateral, assim, do homem, aquilo lá, não tem nada a ver com cintura, né, abdominal, né, Dani? Sim, não, né? A gente mede... Aquilo é o charme. A gente mede a circunferência Pela da história. cintura e a gente dá a vantagem de medir na parte mais estreita do Exato, abdômen isso ali. aí. Então acaba que a pochete, às vezes, ela acaba ficando de A fora. pochete, Mas, enfim, né? São indicadores. E não adianta a gente querer separar peso de saúde, porque falam muito hoje, né? Banalizam a questão do peso. Banalizo. Não tem como você desvincular sobrepeso, obesidade, excesso de peso de saúde. A gente precisa entender. É isso que eu mais... como eu falei antes ali, que a sociedade, ela tá um pouquinho... A questão do peso, obesidade... Hoje, nós, profissionais, eu e você, trabalhamos na parte da saúde, né? Então, às vezes a gente tem até medo de falar a palavra obesidade. Muito. Sabe por quê? Porque a gente vai falar a palavra obesidade... As pessoas se ofendem, sabe? E a gente tem que deixar de romantizar essa palavra. Porque eu acredito que hoje uma pessoa que está num estado de obesidade, sobrepeso, uma alimentação errada, chegar para mim e falar assim, mas eu gosto de ser assim, você tem que me respeitar assim. Beleza, eu como uma pessoa preciso respeitar esse indivíduo. As suas decisões, sabe? né? Mas eu não posso aceitar. Por quê? Porque... Nós que trabalhamos na área da saúde, a gente sabe o resultado daquilo. Eu sou feliz assim. Ok, beleza, tu é feliz assim. Mas a conta chega. Sabe? Então é isso que a gente tem que tentar trabalhar na cabeça. E essa é a nossa função. Entender? Falar as coisas que as pessoas também não querem ouvir. Não as que as pessoas querem ouvir. Porque eu acredito muito lá no teu consultório. As pessoas chegam e querem o resultado.
E aí, o que elas fazem para esse resultado? Conta aí, Dani, conta alguma. Esse é um dos focos principais também do nosso podcast Daquele Jeito. A gente trazer a informação de forma correta e sem papas na língua, como a gente diz, para que as pessoas elas tenham esse processo de conscientização em relação à sua saúde. Acho que tanto física quanto mental. Isso aí. Dani, olha só, eu vi que tu falastes antes em micronutrientes e macronutrientes e a gente entende um pouquinho que para tu ter uma alimentação saudável, tu tem que envolver alguns pilares. Eu quero que tu nos fale um pouquinho sobre macro, micro e quero que tu fale sobre os pilares da alimentação. Se a gente for pesquisar no Google, a gente vai encontrar diferentes definições dos pilares da nutrição. Show. Eu gosto de falar assim, quando é de uma maneira, digamos assim, genérica, eu gosto de falar dos 4 pilares de Pedro Escudeiro. Isso é coisa que a gente aprende lá na faculdade e que tu pensa assim, pra que eu vou querer saber disso? Pra que eu vou usar isso? Eu não vou usar isso pra nada. E pensando, eu fiz um cronograma assim do que a gente precisaria falar, do que seria importante e o que seria objetivo falar. Então, as 4 leis de Pedro Escudeiro se encaixam bem. Então, uma delas é em relação à quantidade. Tá? Quantidade de alimento suficiente e adequada para o teu gasto energético diário. Tá? Se você comer demais, você vai engordar. E se você comer de menos, você vai se desnutrir. Tá? Então, ela tem que ter um equilíbrio de quantidade de macronutrientes e de micronutrientes também. Qualidade. Tá? A qualidade da alimentação seria você ter uma variedade de alimentos que te proporcionem essa quantidade de macro e de micronutrientes para que todas as suas funções orgânicas funcionem de maneira adequada. Depois de qualidade, a gente fala em harmonia. O que é harmonia? Não adianta você pensar que só porque o nutriente é adequado, que ele faz parte precisa fazer parte da tua alimentação, que você pode utilizar ele em excesso, tá? Porque tanto o ruim quanto o bom em excesso, ele acaba sendo prejudicial. Então, a questão da harmonia é equilibrar tudo isso. E a adequação. O que é a adequação? A adequação pega todos esses outros 3 e equilibra para cada faixa etária, para cada sexo, para cada fase do ciclo da vida, se é criança, se é gestante, se é idoso, se quer perder peso, se quer ganhar peso, se quer cuidar da saúde, se tem alguma questão específica de saúde para manejar. Então, essas 4 leis de Pedro Escudeiro, elas vêm para definir isso. E hoje em dia eu sei que lá na faculdade isso é o sonho, alguma coisa né? ler Isso é o sonho. Exato. Isso é o sonho. Isso é utopia. É. Isso é utopia. Não, eu acho que não. Acho que hoje a gente tem, eu acredito que as pessoas hoje elas deveriam levar isso como só que o oba-oba da vida, o não vai dar nada. A facilidade. O não vai dar nada hoje tá intrínseco nas pessoas e dos jovens. Que o meu foco hoje, parece que o meu foco é o jovem, porque é ali que a gente vai salvar muita. Porque o oba-oba. Por que eu vou cuidar da minha alimentação? Por que eu vou fazer isso? Por quê? Pô, porque tu vai sofrer. E a grande porcaria da vida é que eles só mudam quando eles começam a sofrer, né? Vem o meu dilema, ou tu aprende na dor, no amor ou na dor. Só que eles preferem hoje em dia na dor, né? Então isso aí é um sonho que se esses 4 componentes aí fossem uma realidade... E, nossa, seria diferente, né? Porque a alimentação hoje tá virando a gente come por prazer, a gente não come por... Perfeito. Ela não tá sendo vista como combustível. Renato, encaixando naquilo que a Dani comentou ali... É ela aqui, ó. Não vem com o Renato. É contigo agora. Eu te ajudo. Encaixando naquilo que a Dani comentou, que a gente necessita fazer um cálculo de quanto a gente vai comer... Eu quero que tu fale um pouquinho sobre metabolismo basal, que foi o que tu falaste no podcast anterior. Perfeito. Para que as pessoas entendam. A Dani vai me ajudar muito nisso. Bastante, vai lá. O que é o metabolismo basal? O metabolismo basal é o teu gasto energético em repouso, né? Perfeito. Que é o que você teria que gastar dentro do teu dia a dia, que é aquele gasto que seria normal.
Mas aí o das que funções você pode vitais. fazer? Como? Vai lá. Manutenção das funções vitais. Olha aí, ó. Isso aí, ó. Olha, Tá isso aí, legal. é isso aí. Ela é mais, ela é mais polida nas palavras, né? Vai. Tem, Vai, Rústico. tem os segredos. Então, Vamos, Rústico. qual que é a diferença disso para nós aliar a alimentação, né, uma dieta alimentar e a parte física e ter esse resultado? Porque normalmente as pessoas procuram uma nutricionista, normalmente, não é só para isso, é perder peso, não é, Dani? A maioria. Maioria, né? Então, o que elas têm que entender? Que elas precisam aumentar esse gasto de metabolismo basal. Porque eles têm que entender que o nosso corpo tem que trabalhar de uma forma um pouquinho mais acelerada. Explicando de forma rústica, né? Então, o metabolismo basal é você hoje, se você tem um gasto calórico de 1.000 calorias e você quer ter um resultado em cima de uma dieta alimentar, que é um maior erro, e eu vejo muito isso, e você vai me dizer que as pessoas elas querem perder peso e elas vão lá na nutricionista e a nutricionista tem que dar o resultado. Só dentro da alimentação. Daí eles perdem a alimentação e, para mim, eu acredito que 110% das pessoas que vão, não é nem 100%, é 110%, elas fracassam. Porque onde você não unir a atividade física, o gasto e o aumento do teu gasto energético com a dieta alimentar, você vai fracassar dentro desse processo. Tá? Porque a dieta por si só, ela vai demorar, ela até, não sei se eu estou falando senso comum, mas ela até vai resultar, se você comer correto, você vai ter um resultado sim de emagrecimento, só que eu acho que vai ser muito mais a longo prazo e por um Muito período mais, porque curto se você de tempo, aumenta talvez. o teu metabolismo Mais difícil, basal, né? falando... Então tu não vê aquilo. Falando Por uma isso que eu coisa digo bem do básica, fracasso. você aumentando o metabolismo basal, se você aumentar o teu tônus e o teu volume muscular, você automaticamente vai fazer isso, porque como o nosso músculo é um tecido ativo, ele precisa de muito mais nutrientes para se manter e se regenerar e aumentar de volume, né? Aumentar de volume. Então, quando você alia a atividade física junto com a alimentação, o resultado, ele, como o Nilo falou, ele vem mais rápido e de forma mais prazerosa, digamos Visível, assim, e né? você consegue ver um resultado a olho nu. Porque a partir do momento que você deixou de ver, de fazer uma dieta alimentar, você já volta a estacar zero. E eu Entende? lembro que tu falaste no outro podcast semana passada que se o teu motor e o teu tônus muscular tá ativo, o teu corpo ele vai queimar mesmo você estando em estado de repouso. Que é o metabolismo basal, ele aumenta esse gasto Aumenta esse energético para gasto tuas funções vitais. energético. Tá, isso aí. Viu como foi bom tu falar de metabolismo basal? Cara, Calma, tu ficou nervoso, tu me deixa respira, nervoso. respira. Exatamente, Rapaz, mas aí- o foco Dani, é ela. Aí vamos Um voltar no foco. questionamento rápido e simples. Que medo. Só O antes, déficit Dani. calórico, ele tem a ver sempre com o comer menos ou não? Complementando, então, ali o que o Renato falou, a gente tem o metabolismo o gasto basal, Uhum. que é o de repouso, e a gente pode melhorar isso com a atividade física e com o movimento do dia a dia. Hoje, inclusive, eu postei lá no meu Instagram subindo 7 andares de escada. Eu subi 2 vezes os Não- 7 não andares que- da escada hoje. Eu subo lá no prédio 14 andar. De elevador. Pois De é. elevador. De elevador. De elevador. Não, Tu não 2 venha com vezes por esse golpe semana aí. eu faço De a Tu pezinho, não depois da minha venha com esse academia. golpe aí. De Eu sou elevador. fitness, rapaz. Isso. Mora Eu no vou térreo, chamar né? Alexandre, traz o Aliás, banner mora pra na nós cobertura, aqui. né? Quem mora na cobertura é outros 500. Então, rapazes, o déficit calórico tem a ver, sim, com o teu total energético do dia. Como que tu melhora isso? Fazendo o que o Renato disse. A gente tem que fazer atividade física para poder equilibrar isso com a alimentação. Tu pensa que lá eu faço o cálculo energético do paciente e o paciente não faz nada. Ele trabalha sentado, ele não tem tempo para fazer musculação, ele não caminha, ele não sobe uma escada e eu calculo como isso. Aí tu tem lá o basal vezes o teu fator atividade. Fator Perfeito. atividade é o exercício, é o movimento, é o se movimentar para pegar o ônibus, é o caminhar, é tudo que você faz que não seja o repouso. Dentro disso, a gente faz o déficit calórico. Se tu não faz atividade física, fica muito mais difícil. Perfeito. Não que tu não dê o resultado. O resultado tenha. pode, você Mas- consegue perder peso só com dieta. Isso, Claro que isso sim, eu mas, falo por mas, a experiência chance própria. mas a chance de voltar não é. É muito maior. E a atividade física, ela otimiza o teu metabolismo. Sim. É isso que o Renato explicou também. Se tu tem mais massa magra,
você consequentemente gasta mais calorias. Se tu faz musculação, o teu músculo fica ativo durante o dia gastando mais caloria. Se tu sobe escada, tu tem, às vezes é 30, 40, 100 calorias. 100 calorias para mim colocar num planejamento alimentar é muita comida. Eu consigo Muita fazer comida, muita muita coisa com coisa. 100 calorias, Que escolhendo legal. os alimentos certos. Não adianta eu pegar a barrinha de vocês aí que eu trouxe, tá bem boa, é um lanchinho bem bacana, mas tem gente que come totalmente errado, não faz atividade física, chega lá no consultório, chega na minha frente e diz eu quero emagrecer, e eu que lute, né? Tá vendo, Nilo? Por que É que tu que- olhou é que pra hoje- mim? Qual é o Tem problema? salvação, olha aqui, ó. Antes tarde do que mais Eu tarde, velho. sempre Tá tenho salvação. na hora Ah, de tu fazer. Vai chegar a minha hora. Dani, Vai, agora vai. Aguarda. fora... E tem a hora. É. Isso é Aguarda. fato. Tem a rapaz. hora. Dani, fala um pouquinho pra nós sobre macronutrientes e micronutrientes. Dá uma Ele tá louco pra esclarecida saber. nessa visão. né? Porque vai Cara. entrar um pouquinho na parte química, que eu sei que E- ela também ai, é formada ai, em ai. química, Ela né? não quis falar Nós isso não pra nós, quis né? vamos- falar, né? Eu tinha É. que Ela falar tá- isso. Tu tinha Olha que aí, ter ó. dito Mas que a gente não vai falar o ano, né? a gente não vai falar o Vamos ano. Ele já Vamos entregou omitir nos essa episódios parte. anteriores, Já sinto contou? muito. Não contei. Aí tu me ainda. quebra. Não contei. Mas a gente foi colega de faculdade, né, Daniel? Mas coisa do passado. Anos, né? anos. Anos-luz atrás. O Dani ficou até cego e gago nesse tempo. Jesus. Não, eu já era cego e eu já era gago. Mas eu tenho uma vantagem, né, cara? Cego e não era Viu? gago, não. Mas olha só, eu cego sempre fui, né? Gago também, sempre o fiz assim. Mas eu sempre me desafiei. Acho que tá aqui hoje pra mim também é um desafio muito grande, até por ter desse probleminha na fala. Mas nós gostamos de ti, Eu cara. sei que vocês gostam e eu tento sempre fazer o meu melhor aqui. Às vezes me falta ar, né? Devido Ah, à como concepção. A Dani quer falar sobre a estar perto de macronutrientes. alguém, mas assim, Dani, fala de macro e de Fala micro Vamos falar de nutrientes aí. Vamos falar macro. coisa séria. Vamos falar de coisa séria. Macronutriente. Proteínas, carboidratos e lipídios. Qual que tem maior valor e qual que tem menor valor na dieta? Ambos têm valor, tá? Hoje as pessoas têm muito medo de carboidrato. É. Contudo, porém, entretanto, carboidrato é importante para qualquer objetivo, tanto de perda de peso quanto de hipertrofia muscular. Renato, será que me ajuda nessa? Vai lá. Carboidrato é anticatabólico. O que seria anticatabólico? Quando tu consome uma quantidade adequada de proteína e de carboidrato, lá bonitinho, calculadinho na tua dieta, a proteína ela tem que ir lá pro teu músculo para formar pro músculo, para células, para essa parte de reconstituição. E o carboidrato faz com que isso aconteça porque Sim. ele fica como prioridade em gerar energia. Claro. E aí, o corpo ele pega o carboidrato, que é algo mais simples de gerar Mais energia, fácil. e ele vai lá e guarda a proteína, guarda Uhum. para transformar no Guarda resultado, né? o que Então, tem que ser guardado. Carboidrato emagrece, sim. Num processo Dentro do processo, sim. Tudo depende. Eu digo para os pacientes que a palavra que eu mais uso no consultório é depende, né? Sim. Depende se tu tá comendo bem, depende das tuas escolhas, depende da tua rotina, tudo depende. E a gordura ali, os lipídios também, né? São muito importantes, síntese de hormônios, enfim. E a gente não consegue, muitas vezes, bater a quantidade de proteína sem incluir uma quantidade mínima de gordura na dieta. Por quê? A proteína que a gente aproveita melhor tá nos alimentos de origem animal. Tá? E os alimentos de origem animal têm junto a gordura. Uhum. Tá? O que a gente tem que cuidar da gordura? A gordura saturada, o excesso de gordura e isso aí. Tu consegue melhorar o consumo de proteína sem aumentar o consumo de gordura? Consegue. Principalmente com o uso de proteína em pó, whey protein, concentrado, isolado, hidrolisado. A gente tem mecanismos, tem recursos para equilibrar. Tá? E fazendo um parênteses bem breve, mas eu gosto muito porque um dos suplementos que eu mais utilizo no consultório é a proteína. Tá? Porque ela entra aí nessa dos carboidratos, tu consegue colocar mais proteína na dieta sem aumentar o valor calórico por conta da gordura. Porque a gordura tem 9 calorias por grama. Carboidrato e proteína tem 4 calorias por grama. Então essa conta não é fácil Mas assim, de fechar, Dani, mas fecha. a respeito da gordura, tem a gordura oleaginosa ali também, que isso engana bobo, né? Porque às vezes, Renato, quando que tu vai comer
uma porção mínima de amendoim torrado na tua frente. Tu 15 entende? gramas. 15 gramas, meu É Deus. uma É colher difícil, de sopa, sabe? É não difícil. come. Então é nem bem comer complicado. E pipoca, normalmente né? as pessoas, Não para elas nunca. caem dentro desse processo aí com essas coisitas mas aí de você comer achando que aquilo não vai dar nada, né? Que é a balinha que eu peguei aqui na entrada do estúdio, né? Isso, Açúcar na veia. então... Glicose. Açúcar, vamos lá, Dani. Me Glicose. defina a Calma palavra que a açúcar. Dani Meu não falou de Deus. micro ainda. Micro. A Dani Isso, não é, falou de eu- micro. Ele quer Calma. Para. Tem que- Vamos Então assim, ó, falar eu vou cessar agora o meu microfone, que eu tenho uma dieta Calma. equilibrada. uma dieta Eu equilibrada. vim e comer uma pizza, agora eu vou comer uma barrinha de cereal, porque eu tô barrinha com de fome. E cereal. a Dani vai explicar sobre micronutrientes. Sendo breve e bem objetiva, micronutrientes são essenciais para todas as funções orgânicas. Tá? Perda de peso não é só controle, não é nem contagem, é controle de caloria, mas tu tem que ter os nutrientes que participam ativamente daqueles processos para que a perda de peso aconteça. Hipertrofia muscular é a mesma coisa, tá? A gente não faz hipertrofia muscular só pensando em macronutrientes, em proteína. A gente precisa dos micronutrientes. Dani, suplementar micro quando precisa. Tá? A questão é muito banalizado também. A pessoa vai lá e compra um multivitamínico na farmácia e acha que tá abalando, né? Mas não é assim que funciona. Mas é... Tem uma questão de competição de sítios de absorção lá. É todo um negócio fisiológico muito louco lá que é difícil explicar, tá? Para mim é difícil ter aqui na cabeça. Sim. É mais difícil ainda explicar, mas a gente tenta resumir. Que eles competem pelos sítios de absorção. Às vezes tu vai lá e compra um multivitamínico que tem um monte de coisa e tu não consegue aproveitar o que teu corpo realmente precisa, tá? E outra, as pessoas fazem uma dieta totalmente bagunçada, totalmente errada, totalmente inadequada e tomam vitamina. É a mesma coisa que lavar a casa com água suja. Tá? Olha Você aí. vai colocar lá no teu intestino, aquilo vai Ai, que embora dor. com o que tem que ir. Tá? Então Tô entendendo. não banalizem a suplementação. O que mais que era? Acho que era isso. Agora Micronutrientes, pode vai. Agora perguntar. fala. Vai, Dani, Renato. vamos falar Faz pergunta do difícil. mal da atualidade, né? Que Do açúcar, a gente já falamos aqui que nós temos 3 vícios lícitos no mundo, né? Que é o álcool, Tabagismo. o cigarro, né? O tabagismo. E hoje a Organização Mundial de Saúde considera que o açúcar é um vício lícito e as pessoas são praticamente viciadas em cima disso. O que tu tem para nos falar, assim, dos males e também de algo bom sobre o açúcar? Algo ruim é algo bom. Então, vamos tentar. Eu acho vício uma palavra muito forte, tá? Para definir açúcar, para definir doces. Porque se tu for ver os carboidratos, mesmo os complexos lá, aqueles cheios de fibra e tudo mais, os integrais, eles acabam sendo convertidos em açúcar no sangue, que é a glicose. Sim. Mas o problema não é de esse. mesa, o açúcar que tu adoça, o café, Açúcar refinado. que tu come na balinha lá da recepção, Sim, do baleiro, Esse é o... né? Esse, não é que ele vicia, é que ele é uma fonte de energia fácil. E o que teu cérebro quer? Ele quer facilidade, ele não quer se esforçar. Quando a gente consome muito açúcar, muito doce, muito carboidrato refinado na dieta, a tendência do nosso corpo é sempre querer mais. E na nutrição comportamental a gente fala, tu quer controlar um vício, tu tenta não ter aquele comportamento. Quer parar quer perder o vício, a mania, o hábito de consumir muito chocolate, pare de comer chocolate. É bem drástico, mas é isso mesmo. Porque quando tu consome o chocolate, primeiro começa aquela explosão de sabores na língua. Por isso que eu acho que é um vício. Aí eu digo assim pro paciente, come lá 2 quadradinhos de chocolate. Para uma pessoa que come chocolate todo dia, o tempo inteiro, né, Renato? Não Renato? consegue. Não, mas eu tô Não mais consegue controlado. controlar. Daí eu digo assim, tá, come 2, 3 quadradinhos de chocolate e toma um café preto. Mas a pessoa toma um café com açúcar, daí não rola. Porque o café preto, dica, anotem essa dica. Café preto lava a língua, literalmente, limpa as papilas gustativas e aquele estímulo ao consumo de chocolate, de doce, ele reduz. Oba, não sabia dessa. Viu? Obrigado, Dani. Esse Agora é ele vai comer segredo. 2 barras de chocolate com um copo de Com um café. E copo depois de eu café lavo. preto. Lava a língua com café. Isso aí. Mas, Nem vou falar continuando o processo de digestão Então e eu vou absorção, ficar em silêncio agora. quando tu consome muito doce, o teu pâncreas produz muita insulina. Insulina. Isso aí. Essa insulina inunda lá,
fica loucona lá na tua corrente sanguínea e leva todo aquele açúcar para dentro da célula. O teu corpo, o teu cérebro entende que vai faltar glicose, vai faltar açúcar. Sim. E ele vem aquele estímulo da fome, aquele estímulo da vontade. E o que você vai pensar? Num prato de salada, um arroz e feijão ou uma fruta? Não, você vai pensar num doce, num chocolate, num pastel, num bolo. Então, quanto Exatamente. mais carboidrato a gente come, mais estímulo Mais a esse estímulos consumo você você tem. tem. Ah, ele vicia? Não, não é vício, é hábito. É uma rotina, é uma bagunça que a gente tem hoje na alimentação, na dieta, que realmente se parece com um vício. Mas é que a gente corre muito a ele, né? Porque hoje em dia ele tá muito Conforto. fácil. Tá muito fácil, tá na nossa mão. Por que eu te falo isso? Porque eu acredito que o açúcar hoje, no geral, o açúcar que eu falo é a balinha, o chocolatinho, né? Ele é um grande vilão em cima do teu trabalho. Porque é o principal gatilho das pessoas se perderem na dieta. Vou contar uma história. Gosto de história. Eu fazendo uma fala Pega no esse grupo. café pra ti. O café é meu já. Tá, Ela teu. trouxe pra Tá, mim, tá ó. bom. Faz o marketing. Depois ela vai fazer, ó, lá na loja, lá no consultório dela, tem o cafezinho de primeira, ó. Olha aí. Falo com propriedade. Eu tava fazendo uma fala com uma turma de alunos, né? E aí um aluno todo falando sobre... Eu dou uma pincelada sobre como eles se postarem dentro da saúde, né? Porque eu falo muito de saúde, que é uma equipe de vigilantes. Eu faço a parte física deles, eu trabalho com a... Me fugiu a palavra, meu Deus. A preparação física. Isso, eu faço a parte... isso aí. Tá. E aí, eu falo Já sobre a falando importância sobre da eles, saúde, né? E aí, um determinado horário lá, o aluno disse assim, professor, não tem nada a ver isso que tu tá falando, porque eu cuido da minha alimentação e eu tô aumentando de peso e não consigo perder peso. Daí, o que é? A alimentação, perder peso é matemático, né? Você tem que comer menos e gastar mais, ok? Daí eu falei pra ele, disse assim, não, cara, se tu tá aumentando de peso, tu tá fazendo errado. Tu tá fazendo errado? Não, porque eu não tô fazendo errado, na minha alimentação é extremamente correta. Daí eu pincelei ali com ele, então tá, o que tu toma de café? Da manhã, eu como isso. Digamos certo. Ótimo. Tu faz lanche da manhã? Sim, professor, eu faço isso. Beleza. E ele malhava na academia, musculação, e ele tava aumentando de peso de gordura, né? Tá, e o teu almoço? Meu almoço é assim. Tá. Resumindo, ele me deu toda a alimentação dele, de manhã à noite. E aí eu parei e disse assim, ferrou, né, cara? Ferrou. O que eu vou Como é que eu vou explicar O pegar que e eu vou... vou dizer pra esse cara agora? Eu O vou cara é um alienígena, sei lá eu o que tá acontecendo Se com ele. conforta, é o que Mas- mais acontece no consultório. Mas daí ele veio com a palavra mas. Quando ele falou mas, aí os meus ombros relaxaram. Porque daí ia vir. Daí ele disse, professor, como eu trabalho à noite, eu fico sozinho, daí eu fico ansioso lá, daí eu levo toda noite um pacote de balamenta. 1 quilo de balamenta. Ele come 1 quilo de balamenta por noite. Uma noite sim, uma noite não. Cara, 1 quilo de balamenta, eu não sei dizer, mas provavelmente calorias de 40, 50 gramas calorias por bala. Não sei Eu quanto fiz é. uma conta rápida Não sei assim, quanto eu falei, faz, cara, vou pesar uma você balamenta. pesquisa aí Deixa eu buscar aqui. a balamenta. Eu Busca falei aí. assim, cara, É 1 quilo de açúcar, uma colher balamenta de deve açúcar. ser umas 50 balas. Tu come 50 balas numa noite, Cara, você joga aí praticamente 4.000 calorias numa noite pra dentro. Mais ou menos. Tu por aí. entende? Tu não vai emagrecer nunca. Nunca tu vai ter resultado nisso, sabe? Então é por isso que eu digo que açúcar puro, o né? açúcar é um vilão, né, Dani? Dentro da tua... Olha, eu não sei o peso de uma bala de menta, tá? Mas a cada 100 gramas de bala de menta, 432 calorias. Para cada 100 Uma bala de gramas. manta, É, 1 uma quilo. bala de Então, menta, se Ele botar vai num um quilo, são tem 4.000 uma calorias. 4.000 4.320 calorias. É pouco, é pouco. Sendo que para ganhar 1 quilo de gordura, tu tem que consumir 7.500 7.000, calorias. Então, a cada 2 dias ele ganhava 1 quilo. 1 quilo de gordura. E não 1 quilo perdia de isso, gordura, né? como não perde. É, isso. Dani e Renato, eu vi que vocês estavam antes fazendo um comentário bem amplo sobre rotina e como me alimentar de forma saudável. Dani, olha só. As pessoas, se vão fazer uma dieta, elas têm os seus erros e os seus equívocos. Quais são os principais erros que elas fazem ao iniciar uma dieta?
Dani, então, elas já chegam com uma rotina, uma alimentação, hábitos totalmente bagunçados, né? E um dos principais, assim, que relatam, principalmente as mulheres. Mulher tem cada mania, assim, em relação à alimentação. Excluir alimento. Tá? Dani, eu tô há meses, tipo Alcoólicos Anônimos, sabe? Eu tô há meses sem comer pão. O que o pão fez pra merecer isso? Eu tô há meses, eu não como arroz. De meio-dia eu como só um franguinho, uma salada. É verdade, cara. Eu adoro Essa colocar frase- pão na dieta. Tadinho, cacetinho. Mas a vida sem pão é difícil, né, Dani? É difícil. Tá Uma louco. paciente minha disse pra mim esses dias: meu sonho era tomar um café da manhã com pão, ovo e café com leite. Eu digo, pronto, teu sonho vai ser É realizado. por isso que as pessoas desistem, porque Sim. as nutricionistas cortam tudo. Cortam tudo. Cara, cortam feijão da dieta das pessoas, mas enfim, não falaremos sobre colegas de profissão. Comer pouco demais. Pouco demais é, como que chama? Redundância. Mas É. é isso aí mesmo. As pessoas restringem muito a alimentação, tá? Passam a semana inteira comendo. As que comem pão e água, né? Mas não tomam café da manhã porque querem meter um jejum lá de noite, ficam sem comer. Como eu gostaria de tomam falar sobre o caldinho. jejum intermitente. Jejum intermitente. Jejum intermitente da polêmica. Almoçam um franguinho com uma saladinha, de tarde comem uma fruta para enganar a fome, de noite chegam em casa comendo os rebocos da parede. Não conseguem controlar. E entra um pouquinho da parte um pouquinho não, um pocão da parte da comportamental, que tu tem que adequar o teu dia. Tá? A dieta ela não é feita de um alimento, nem de uma refeição, nem de um dia. E você tem que adequar aquilo de forma que você consiga levar. Tá? E os pacientes acabam excluindo alimentos, comendo pouco e não homogeneizam a alimentação. Tá? Um dia comem um monte, no outro dia não comem nada, ou passam a semana inteira sem comer direito, sem se alimentar com o que precisa, e no fim de semana comem até como se o mundo fosse acabar. E o mundo não acaba, né? É isso aí. Uma paciente me falou essa semana, comi como se não houvesse amanhã. E o amanhã aconteceu. E é isso que acontece. Não ter paciência com o processo, tá? A parte de nutrição, a nutrição comportamental, que eu acredito, quando eu fazia faculdade, eu odiava comportamental. Eu lembro. Porque, cara, eu dizia, gente, não É pode. fácil! Tudo pode. Podia comer o que quisesse, podia estar acima do peso, que estava tudo bem, era tudo lindo e maravilhoso. Mas essa comportamental que eu faço, ela vem para ensinar a gente a fornecer os subsídios que o paciente precisa para levar a dieta de uma maneira mais tranquila. O que eu notei no início dos atendimentos? Que o paciente nem olhava a dieta. Tá? Tu colocava lá, fazia, calculava, botava tudo que o paciente gostava, ele chegava lá e dizia não consegui fazer e inventava 1 milhão de coisas. Por quê? Porque não estava dentro do contexto dele. E então, voltando ali para os equívocos, é isso. Eu acho que o que mais acontece é limitar muito a alimentação e compensar com os alimentos errados. Excluir grupos de alimento. Eu não como carboidrato, eu não como o pão, Sim. eu não como o arroz, ou eu não tomo leite porque Eu já vi inflama. dieta com 0 carboidrato, pelo amor de Deus. Funciona por um tempo, é a dieta Sim. cetogênica. As baixas em carboidrato funciona por um tempo, mas o paciente não consegue levar. Fora que faz Não uma leva. bagunça no metabolismo que assim, era melhor ele nunca ter feito dieta do que ter feito uma dieta que não era adequada. E assim, o Renato já citou, acho que lá no começo vocês falaram sobre achar que podem esperar. Tá? Isso é um grande erro. A alimentação, ela vem desde a barriga. Né? Eu tenho um nicho fora do consultório, que é uma clínica que atende gestantes. Então, eu acabo estudando um pouquinho disso. E o paladar da criança é formado lá na barriga. Então, tu come errado, tu vai mandar. A criança já vai nascer programada para comer errado. Aí, quando eu me formei, o Renato é prova viva disso, que eu queria trabalhar com criança. E eu desisti, porque para você lidar com criança, você tem que lidar com os pais. Principalmente, né? E os pais fazem tudo errado e dizem assim, fulano, você tem que comer isso. Não, eles vão comer o que vocês comem, eles vão fazer o que os pais fazem. A gente é o exemplo, né? Os pais são os exemplos, né? Então, o erro começa aí. O erro, às vezes, infelizmente, começa lá na concepção, lá na gestação, e vai se espalhando e vai crescendo.
e a gente leva para a vida toda. A gente é muito responsável, né? Hoje, acho que a cabeça de nós, pais, hoje, é de muito mais responsabilidade. Os que tomaram consciência de que precisam ser responsáveis. Mas E é a uma gente minoria, né, precisa- Dani? uma pequena minoria. É. Mas os equívocos, então, são os maiores, são esses. Dani, digamos que eu tenho um amigo hoje que ele quer começar uma dieta, né? Essa pergunta ele faz E sempre. ele não sabe como lidar com esse processo, certo? Esse amigo, eu não vou dizer quem é, mas ele tá relacionado à área da matemática, assim. Conheço alguns. Dani, se tu Suspeite. tivesse dicas hoje pra dizer pra ele sobre um processo simples pra ele iniciar numa dieta, quais dicas seriam essas, Dani? Se mate. Pega o meu cartão, marca uma consulta e vai lá no consultório. Olha só. E foi de graça, cara. Foi. Essa Essa foi. Foi de Mas graça, eu não velho. sei pra Tá. quem que é o recado. Fala pro teu amigo isso. Foi tá? de graça. Mas vamos Gente, falar. Então, assim, É brincadeiras à parte. ter um objetivo muito claro. E esse objetivo, ele pode ser grandioso e ele pode ser fútil. Ele pode ser a maior besteira, principalmente para mulher. O objetivo de mulher é caber no vestido da formatura e ficar bonita para as outras mulheres olhar. Tá? Isso é um objetivo. uma grande verdade. Cara, não é isso. A mulher não, ela pode estar com os exames lá tudo bugado, mas ela quer ficar magra, ela quer aparecer bem na foto e é isso aí. E é um objetivo. E eu coloco isso muito para elas. E pode ser uma remissão de uma doença. A pessoa tá lá com o colesterol todo zoado e precisa melhorar. Então, o meu objetivo é esse. Como que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer um caminho, a gente vai desenhar um caminho, a gente vai adaptar a dieta da melhor maneira possível, tentando adequar o que você já faz, que a pessoa já faz, e incluir isso na tua rotina. Detalhe, quem vai fazer é o paciente. Exatamente. Não tem. As pessoas sentam lá na cadeira da nutricionista e eu acho que elas pensam que já começaram a emagrecer, né? E não é. O processo é lento e doloroso, mas ele é possível, tá? E por que o nutricionista tá lá? Ele tá lá para apoiar, né? Ele tá lá para dizer. E daí o paciente não faz nada certo e ele desmarca a consulta. Não, você tem que ir lá justamente pra gente ver o que deu certo, o que deu errado. Vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali e vamos tocar o barco. Ah, mas eu tive uma recaída, eu ganhei peso. O que a gente faz? Começa de novo. Isso aí. Tá? Zera a vida. Fiz tudo errado hoje, amanhã é outro dia. Tá? Então, zera a vida e começa de novo. E tem que estar pronto. Nós falamos isso um pouquinho atrás, que a gente tem que ter um momento. Tá? Tem muito paciente que senta lá na minha frente, não é que eu duvide, Isso. mas eu sei que ele não tá pronto para aquela tô no conversa. momento ideal pra Ele aquela não tá conversa. no É o momento momento ideal. ideal. Não Isso vai é. dar certo, É a não hora vai. ideal. E ele não vai E sim. talvez ele nunca mais volte, e talvez ele volte um tempo depois e consiga cumprir. Então tem que estar no tempo certo, tem que ter um objetivo bem claro, seja ele pequeno, seja ele grandioso. E recaídas acontecem. Ninguém consegue levar a dieta 100% o tempo todo. Isso. Nem eu levo, gente. Eu, como o Renato sabe. O Renato me Dani, conhece, ele sabe não- o que eu fiz não- no não verão vamos- passado, né, Renato? Tipo, a gente Estou- toma bebida alcoólica, a gente come coisas que não são tão adequadas. Eu como de tudo, o Enzo come de tudo, o Fernando come de tudo. Mas a gente tem Mas que a entender gente tem essa consciência, né, Dani? Porque a Exato. gente faz assim, tem pessoas que... É que nem eles falam, mas então tu não come, Renato, chocolate. Como? E sou chocolatra sou. pra caramba. Quer me ver feliz? Me larga uma barra de chocolate e de amendoim aqui. Tem gente Tu que entende? diz, mas pra ti Mas é fácil. Não é- é fácil, não é gente. É a fácil. mesma coisa. Tipo, a gente faz a diferença, porque a gente sabe aonde vai alcançar isso. Agora, tu comer o chocolate todo dia é uma coisa. Agora, tu comer um chocolate, assim, uma vez por semana... Esporadicamente, né? Uma coisa que não vai te dar algo que te derrube do teu dia a dia, tu entende? Nem a minha esposa fala que se eu não fizesse todo o exercício que eu faço, eu ia ser obeso. De repente, eu seria mesmo. Tu entende? Que nem- eu até brinco, mas eu pedalo bastante pra eu poder comer. Só Tu que- sabe que hoje tu comeu 1 quilo de grostoli, né? Não comi não, cara. Vocês comeram tudo. Comeu 1 quilo de grostoli não hoje de comi, manhã, não. né, Não, cara? e Tu o comeu detalhe 1 que eles quilo de levam isso quando eu grostoli. não estou na escola. Não, mas tá é tudo Esse certo. bem é o complicado. objetivo, São ajudar meus você brothers, a não ter né? uma recaída, Isso. cara. A gente Mas o tá, que- a gente tá claro. fazendo Aham. tudo dentro do Sei. possível Mas o que pro a teu Dani... melhor. Estou.
Tá Ordem O que, a do Dani, tribunal. o que a Dani disse tem muito sentido, sabe? Tu tem um momento, sabe? Hoje eu tive uma reunião comecei mais uma com um aluno aí para fazer uma assessoria, né? À distância. Não é a maneira que eu mais gosto, mas eu tô percebendo que eu tô ajudando muita gente em cima disso. O marido dela, ele fez um trabalho com uma nutricionista, dele me contratou, ele já perdeu 18 quilos em 3 meses e pouco, 4 meses. Mas ele teve um objetivo. Segunda-feira ele vai fazer uma viagem fantástica de moto. Ele vai ficar 30 dias conhecendo o Brasil todo, sabe? E ele precisava se preparar, ele tinha pouco tempo, mas só que a dor ensina a gemer. Ele, quando ele viu que ele não ia conseguir fazer essa viagem no estado físico que ele estava, em termos de peso, em termos de resistência física mesmo, ele buscou. E ele deixou o corpo dele ver o resultado, que é isso que eu sempre batalho. Você tem que dar oportunidade para você ver o resultado. Porque a grande maioria desiste da dieta em um mês ou da atividade física em um mês. Porque dói. Perfeito. E aí ele viu esse resultado. Hoje ele é um cara extremamente empolgado com isso. Ele me cobra. E a esposa dele também sentiu na pele o problema, que ela estava num processo de um sobrepeso mais elevado, e aí começou a ter problema diabético, daí começou a ter problema de hipertensão, e aí começou a ter problema no joelho, e aí vai, sabe? Então, e ela começou a buscar, foi para uma nutricionista, e agora ela está tentando dar oportunidade pro corpo a mudar na parte física. Aí foi muito engraçado, hoje nós fizemos a reunião, eu olhei pra ela assim, o que você quer? Ela disse assim, eu quero que você monte um treino, faça pra mim e me dê resultado. Eu executar o treino, sabe? Foi uma brincadeira, assim, ela brincou comigo, que era pra mim fazer o treino. Sonho, né? Ela disse, eu tô te contratando pra Tô isso. fazendo no meu lugar. Tu entende? Então é uma coisa assim que eu tenho certeza, como eu falei pra ela, que se ela passar ali dos 3, 4 meses deixando o corpo dela sofrer, porque o corpo dela vai sofrer, sabe? Ela vai ver esse resultado e vai começar a gostar. Aí eu odeio musculação. Eu também não gosto de musculação, mas eu suporto a musculação. Porque eu sei que a musculação, pra mim, é o que vai me dar uma base lá pro ciclismo que eu amo. Sabe? Então a gente tem que saber que às vezes a gente não pode fazer só o que a gente gosta, mas o que a gente Nem deve. sempre a gente faz o sabe? que gosta. É isso aí. Então a Dani que falou é perfeito. Mas- É sobrenome dela, né, cara? Mas, Dani, vamos lá, já que que o Renato falou sobre as doenças, né, prevenção de doenças, e que alguns pacientes buscam nos nutricionistas pela questão de doença, colesterol, enfim, diabetes, outras afins, eu queria saber de você o que a alimentação pode prevenir essas doenças crônicas, né, o diabetes, a doença cardíaca, o câncer, e se existem alguns alimentos específicos que teriam um impacto positivo nessa prevenção, que tu poderia dar alguma dica aí. Certo. Falando sobre doenças crônicas, os homens procuram nutricionista normalmente quando os exames estão ruins. Quando ele gabarita os exames, Por isso que eu não faço exame. eles vão. Né? É que eles Quem acham tem- que quem não tem barriga não tem história. Tem história, exatamente. Gente, não. A alimentação. Pô, tu tá pegando no pé dele, coitado. Ele é o que leva o lanche no bullying. intervalo melhor. Mas é que ele sentou Ele é a base aqui de hoje. frutinha, de cereal. Vou Você contar então leva antes bolacha. a Dani dar Contribuição. o fim na O problema fala é- dela aqui. O problema é o off. Ele sentou aqui e ele disse, Dani, eu acho que nós vamos trocar de lugar. Por quê? Aí ele bateu e fez assim. Daí eu disse, tá bom, Nilomar, a gente troca, né? Porque sabe que eu tô dentro desse mundo fitness, né? Eu tô Ai, ficando começou. fitness, né? Dani, Semana E passada eu te tu- popei, malandro. Daniel, Semana Daniel. passada Não eu vou te popei. poupar nunca, né? Nunca Mas vamos mais. deixar- Bom saber, Deixa mas eles vamos lá. brigarem falar aí, então, deixa, vai, deixa, vai. briga. Nunca briga, mais. briga. Eles se Continua adoram. que tá massa, Isso. Briga, que nem eu faço na Gente. escola. Né? Viu? Ó, é só porque eu falei que os homens procuram por causa dos exames, né? Mas eles chegam lá cheio de constatações do tipo, meu exame tá assim, assado, mas eu adoro comer carne. E eu fico pensando, como é que eu vou fazer para ajustar? Mas, enfim, não... a alimentação está totalmente relacionada com as doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, colesterol, hipertensão.
hipercolesterolemia. Eu evito essas palavras Dani, difíceis, nós porque às também, vezes enrosca aqui na é língua, mais né? grosseiro, Dani. Aqui é mais Hipercolesterolemia. grosseiro. Não precisa falar a palavra Bem bonita. Colesterol Ô, Dani, alterado, colesterol. Repete, por favor. Não sei. Colesterolemia. Você foi, cara. Você foi. Tu velho. provocou ele, né? Obrigado, Agora obrigado, toma. obrigado. Gente, Eu vou deixar esse charme aqui pra ele agora. Vai lá. Deixa tem que estar afiado. A alimentação está totalmente relacionada, tá, com o desenvolvimento dessas doenças. Lembra que a gente falou lá no início da circunferência da cintura? Circunferência de cintura é um fator de risco, é um preditor para esse tipo de doença. Falando em alimentos, em alimentação que previna isso. Padrão alimentar. Tá? Não adianta eu dizer, tem que comer lá a dieta mediterrânea, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer dietas específicas. Tem que ter um padrão alimentar. E isso envolve controle de gordura saturada, controle de alimentos hiperpalatáveis, que são os industrializados. Mas o que define mesmo é o padrão alimentar. Eu falei para vocês ali que eu trabalho com as gestantes e eu acabei lendo um pouquinho sobre fertilidade. Tem gente que diz que alimento X melhora a fertilidade, alimento Y, mas não existe. O que é comprovado é que um padrão alimentar equilibrado, ele melhora a condição física, melhora as condições de saúde e influencia. Sobre os alimentos, a gente vê muito nas redes sociais, em especial, que hoje em dia até vejo, às vezes, a rede social como um desserviço aos nutricionistas. Muito bem. A gente falou isso. É uma luta, assim, porque é difícil a gente desmentir uma mentira que foi bem contada. Tá vindo E nosso... várias Olha, vezes, né? Uma E mentira várias que foi vezes. contada várias vezes. Então, não existe alimento que previna. Tipo, eu vou comer tal alimento lá porque eu preciso que ele vai mudar a minha vida e vai evitar que eu tenha câncer, vai evitar que o meu colesterol fique ruim ou que vai melhorar essas condições. Então, eu ouso dizer que quem fala que alimento X ou Y cura a doença tá totalmente equivocado e coloco lá no patamar dos charlatões Isso e aí. golpistas e tudo mais. A gente Yeah. não pode medicamentalizar a alimentação. Podemos dizer, então, que a história do vinagre de maçã entra dentro desse mito aí. Vinagre de maçã com uma colher de Entra. mel. Em Entra jejum. com tudo. Em jejum de Em manhã, jejum de mas manhã. e final da Jejum de noite manhã. entra dentro desse mito. Correto. Como é que é o shot de limão, cúrcuma e gratidão? Troço assim. É. Cara, a mulherada eu não adora tinha o ouvido shot, ainda. o shot Esse eu da não conhecia humanidade. ainda. Hashtag limão e gratidão. Mas já que a gente entrou Que nesse loucura. assunto, teria algumas outras informações, alguns conflitos da nutrição, alguns outros mitos que tu poderia relatar para nós aqui? Alguns, Gente, pra gente sabe que esclarecer. às vezes eu me afasto. A gente usa muito o Instagram hoje, né? E às vezes eu caio fora e eu tô numa fase assim de me desintoxicar do Instagram porque tem muita mentira rolando no Instagram. As pessoas utilizam da falta de conhecimento dos outros, das pessoas comuns. Quem tem que ter o conhecimento são os profissionais de cada área ter o seu conhecimento. E as pessoas divulgam muita bobagem. Tá? E os pacientes chegam no consultório, mas o fulano fez isso e tá acontecendo umas coisas muito mirabolantes, tá? No meio dos nutricionistas ali, os que são os de fé, os que gostam da informação coerente, falam as fake news da nutrição. É Né? isso aí. Isso gera assunto para dias e horas e meses porque a margarina é veneno e é feita Cara, de isso aí eu ia te plástico. perguntar, Dani, porque nós estávamos numa Sabia da viagem e nós margarina. discutimos sobre Da isso, né? margarina. Da vou margarina fazer e uma da pergunta manteiga, pra esses dois da aí. margarina e da O manteiga. que é Margarina menos, e manteiga. mais maléfico, a manteiga ou a margarina? Mais maléfico? O que te faz mais mal. Manteiga, Ele é inteligente, estudou, né? óbvio. Mas antigamente não, né, Dani? Isso aí veio... O químico não concorda. Não Vai, sei. vai, não vou Daniel. falar Pela nada. cara, ele não Fala o que concorda. Fala o que tá no teu coração, Não, nada Daniel. não. Deixa. Nos dias de hoje é manteiga, tá? Antes, eles então, nos mudaram, dias né? Vai lá. Gordura mais saturada. anteriores, no passado, na Sim. juventude de vocês dois, aí era margarina. Ai, Talvez falou de seja por vocês isso, dois. Dani. É isso aí. Daniel, É que houve uma melhora nos vai. processos industriais. Hoje eles trocaram fabricação, né? a parte da gordura trans Isso, dela, né? Isso aí. Então Gordura é... hidrogenada. Mas isso. Mas só isso que não ainda vem ao isso você caso. é. escuta na internet. Ainda Ainda é. porque esses dias eu parei de Ainda seguir é. uma nutricionista conterrânea porque ela fez um vídeo lá e ela disse que margarina é feita de plástico. Mas, Dani, o problema é isso, que as pessoas, elas preferem acreditar
na Polêmica. TikToker lá, que tem 1 milhão de seguidor, do que é uma pessoa que tá lá trabalhando em cima do que você precisa realmente, né? Conhecimento Porque é medido pelo elas vão número lá, de te seguidores, procuram, né? você faz todo um trabalho com Baita ela frase. específico, Baita toda uma frase. Baita avaliação. frase. E ela vai, tu bota uma dieta, como eu sei que as tuas dietas são em cima do que a gente gosta, você não corta. Porque eu, na minha opinião, a melhor maneira de parar de fazer algo é quando você vai totalmente assim, ó, hoje tu não pode mais fazer isso, quando é radical o negócio, sabe? E eu vejo que as tuas dietas, elas são umas dietas mais dentro do dia a dia nosso e do que a gente gosta. gosto, Ó, meu né? marketing. Sabe? Então tu faz todo Gosto. esse trabalho em cima dela pra você dar mais uma opção dela não desistir. Aí ela tá lá rodando um TikToker, ou Instagram, uns Reels lá, e aí vem É uma vizinha. fulana famosinha que fala que tal coisa vai melhorar a tua vida, tomar vinagre de manhã. Aí ele esquece É a- tudo o teu trabalho, É tá? a Então, mentira bem contada, né? infelizmente, isso é um agravante dentro da nossa sociedade, É né? uma mentira com embasamento teórico falso, né? Exatamente. É que é muito mais fácil, porque assim, ó, eu vejo que as mentiras dentro puxando pro meu nicho, a mentira ela é muito mais fácil de cumprir do que a Exatamente, verdade. isso aí. Sempre foi. É tipo, falando de mitos ali, o alimento seca a barriga. Cara, isso não existe. Chá seca a barriga, fazer abdominal pra Sim. a gordura da barriga. Casei e engordei. A mentira é muito mais fácil de É cumprir, uma a mentira verdade. essa que Eu ia casou, dizer, mas essa aí não engordou, é uma essa aí não é mentira, mentira, Renato. Isso é uma Engordou, verdade, não é uma cara. mentira, Isso é meu. uma verdade. Isso é Cara, verdade. tu não vem me falar é muito coisa. verdade. Isso é muito verdade. Que você- É Vocês- muito verdade. Pra Isso é vocês, muito eu bom. emagreci. Minha mulher passa a passar fome. Bianca, Ô, Bianca. por favor, alimente o seu dragãozinho quando ele chegar em Mas- casa. mas tá? a- Porque a- Isso, dá um chocolatinho pra tá ele. difícil Tá dar esperando um com chocolatinho. Dá um chocolate, chocolatinho Aí pra tem ele. uma coisa que E lá em hoje, casa tem um Bianca, X salada. A gente vai questionar ele se existe grostoli na dieta que ele faz, né? Porque ele comeu um pacote de grostoli hoje de manhã. Cara, que história é Meio essa do quilo. grosto ali que eu não Não, peguei? seguinte, ó. Tem um colega nosso que o sobrinho dele faz um grostoli maravilhoso. Daí, quem não sabe o que é grostoli é a cueca virada. Peca Grostoli é pra nós que somos da italiano do interior. E pros idosos, tá? Uhum. Quanto tempo tem aí? Meu Deus, calma, mas agora nós vamos contar vamos contar a história do grostoli. Bem rápido. E aí, hoje, no meu intervalo lá, eu pedi pra ele levar um grostoli pra mim, eu paguei. E nós comemos como lanche. Daí, hoje de tarde, minha esposa veio me cobrar que ela queria pra ela. Ela que vai e compra, tchê. Que barbaridade. Não, eu tu nem não, vou não. comentar. Tu não nada. meteu essa, né? Eu não deu tempo, Val, hoje. Tu não meteu essa. Não é à toa, o nosso professor trabalha. Hoje não deu tempo nem de Tu responder. imagina a né? Bianca depois de escutar isso. Na verdade, eu nem vou comentar. Entendeu? Vocês Tem deixam, medo dela, depois cara. ele se acerte. Claro que eu tenho, né, Eu cara? também tenho. Então, Sim, é óbvio. Óbvio. Só porque ela é do RH, né? É óbvio, né? É mais do que É óbvio. óbvio, né? Caraca. Mas, Dani, obrigado por ter vindo. Foi um prazer imenso ouvi-la. Vamos ter que fazer mais, porque tem muita coisa Muito pra falar. assunto. Alimentação A é gente saiu algo daqui grandioso, né? esperançoso com uma dieta. A gente sai daqui com informações que são, acho que muito mais do que pertinentes, que podem mudar a vida de quem nos ouve. E, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. E eu vou deixar agora para que os meus colegas façam seus agradecimentos. Depois a isso. gente encerra É isso o aí. nosso daquele jeito. A nossa fala hoje, ela é uma fala muito prudente, digamos assim, né? Porque, como eu falo, a gente só não cuida do que a gente não conhece. E hoje, em termos de alimentação, as pessoas, elas não sabem o que elas comem, elas não sabem o para quê. Até sabem, mas é difícil de colocar isso em prática, né? E o que a Dani passou para nós hoje foi de maneira muito esclarecedora o porquê que a gente deve cuidar da alimentação, né? Então, a gente vai, futuramente, com certeza, ela vai retornar, porque isso vai vir de novo ao assunto. Porque eu acredito, como a mentira, tanto falada, se torna Uma verdade, mentira falada muitas vezes se torna uma verdade. nós temos que trabalhar em cima da verdade para se transformar. Então a gente tem que falar sobre isso. Os nossos estudantes, os nossos filhos, os nossos amigos, eles têm que escutar também o outro lado, né? Que cuidar é bom, sim. Né? Então eu agradeço, Dani, de coração. Foi um momento muito
eu aprendi muito, né? Eu já tenho um pouco de conhecimento, mas só que o meu conhecimento, ele é mínimo dentro da nutrição em si, mas, como a gente fala, cada dia a gente aprende algo, né? Então, muito Perfeito. obrigado e vamos para a próxima. Com toda certeza. Faço as palavras dos meus colegas, as minhas também, para não me estender mais. E pode ter certeza que a primeira coisa que eu vou sair daqui é arrumar a fita métrica, né? Pra ver se chegou o meu momento ou não chegou o meu momento. Vou chegar e vou medir Fita métrica urgente. 102 centímetros, né? Isso aí. Então Lá em lembro casa muito eu tenho bem. uma de 12 metros. do né? Se tu valor lá. precisar. Abaixo de 102. Mas de pedreiro. Fica abaixo, tranquilo que não 12 precisa de pedreiro, metros cara. de Ela abaixo, de pedreiro. abaixo de 94 é o ideal. Abaixo de 102 94. Tá, abaixo de Vou medir a 94 minha. zerou a vida. Suspeito estar acima, mas tudo bem, não vem ao caso. Bom, gratidão por hoje. Eu Vou que passar a agradeço. palavra para ti agora. Gostaria que tu desse algo conselho, um fechamento agora nesse final para os nossos ouvintes. E te agradeço demais por ter topado esse convite e vir aí conosco neste nosso projeto daquele jeito. Muito bem, eu é que agradeço o convite, a confiança e tudo que rolou durante a semana, assim, estar nesse grupo seleto do WhatsApp foi uma honra, né? Não é pra É, Dani, isso aí né? é Aquela figurinha. só os fera. Nós Aquela figurinha precisamos vai viralizar. Foi pra Já Não, eu foi? ainda não tive coragem, mas ela vai ter que favor. rolar. Por favor. De verdade, assim, agradeço de coração. E eu anotei algumas 10 conselhos aqui para ficar objetivo, porque vocês viram que eu gosto de falar, tá? Nas minhas consultas eu falo demais. Eu já digo pro paciente, reservem 1h30, 1h40, porque nós vamos conversar. O que o Renato falou antes, as pessoas não têm conhecimento. Tem informação muito vaga e a pessoa precisa construir aquele conhecimento para ela ter independência. O paciente não pode ficar dependente do consultório porque ele cansa. Então, eu dou informação e sintetizei aqui algumas informações que eu acho que vão ser bem úteis. Primeiro, ninguém tem tempo para perder. Tá? Então, vamos simplificar a alimentação. Quanto mais simples e objetiva ela for, melhor. Tá? Então, por isso que eu gosto de ajustar a dieta de acordo com o que o paciente faz, porque se eu inventar muita coisa, ele não vai fazer. Segundo, bebam água. 35 ml por quilo de peso corporal vai dar a tua quantidade de água no dia. De 30 a 50, 35 é uma boa quantidade. Cuide do intestino, tá? O intestino é o centro de tudo. Isso é verdade. Literalmente, quem não faz cocô é enfesado. Nos isso dois aí. sentidos da palavra, tá? Isso não é legal e a gente precisa cuidar de verdade do intestino. 3 a 5 porções de fruta por dia. 3 é legal, 5 é maravilhoso. 3 a 5 porções de vegetais por dia, sejam eles qual forem. Comam muita folha verde, a gente precisa mastigar. Quem quer emagrecer precisa mastigar. O intestino precisa de fibra, então invistam nas folhas verdes. Deixe os doces para o final de semana e não exagere, tá? Não comam doce todo dia. Quando a gente era criança, doce era sobremesa de final de semana. Lanches e alimentos elaborados são para ocasiões especiais. Momentos, não é toda hora, não é todo dia. Mas todo meu momento é especial. Todos os momentos são especiais. Nem vou comentar. Bebida alcoólica não faz bem, tá? Nenhum momento da vida bebida alcoólica Mas não é saudável. Sim, é bom, todo mundo bebe, todo mundo vai tomar. Tô quebrando com a Dani aqui. Intercalem com água. Eu tô dando a informação, cada um faz o que Como é quiser que é aquela com figurinha, ela. Dani? Aqui tu fala, meu objetivo. O meu compromisso é com a informação, Não com a verdade. Prato colorido com alimentos de verdade. Tá? Quanto mais colorido o prato, mais bacana, mais legal e mais nutrientes você vai ter ali. E um bônus. Nenhum resultado vem rápido ou fácil. Mas quando vem, a felicidade é tão grande e tem tanta importância que a gente nunca esquece dos momentos. Tá? Nada como um paciente chegar no consultório, ter feito a lição de casa, emagrecer e te dizer assim, Dani, muito obrigado. Sendo que quem fez a parte difícil foi ele. Foi ela. Tá? Então, escolham o prazer imediato de ceder à vontade, aquele alimento, ou o prazer que vem depois. Né? A recompensa a longo prazo. Isso aí. Acho que por hoje. Dani, só fala pra nós aonde que as pessoas podem te encontrar, mais uma vez nas redes,
o teu telefone para que as pessoas entrem Muito em bem. contato. Onde fica o teu consultório? A tua loja, a gente sabe que tu tem uma loja, tem as tuas marcas. Uhum. Então, o meu @ é Daniele LC de Lopes Casanova, _ nutricionista. Tenho consultório no CEPEV, ali na Presidente Vargas, pertinho da Receita? Da Antiga Milênio. Da Antiga em frente, Antiga Milênio. Não tem, é o ponto de referência, ali no Isso, CEPEV. Dani. A gente tem uma loja, eu e a outra Dani, que é minha sócia. E tem algumas coisas, assim, para uns agrados para os pacientes. E acabou virando um negócio à parte. Tem café, tem chá, tem alguns cheirinhos para casa, tem vela. Tem umas coisas diferentes, assim, para diversificar. A gente foi inventando. Tá? Então, adoro falar de alimentação. O Renato sabe, já fui lá no Bom Conselho, né? Já foi. Fui lá falar com o pessoal da... Acho que foi no CIPAT. No CIPAT. Isso, do já ano passado. adoro falar com criança, adoro falar sobre isso. É o que eu escolhi fazer. Não me inspirei lá na química naqueles anos e decidi fazer isso porque realmente gosto. Certo? Encerramos aqui, então, mais um daquele jeito. Com muito aprendizado. Agradecimento especial à Sede Estúdio, que sempre nos recebe muito bem aqui. E já convidar a Dani para um próximo momento, então, para uma outra conversa. E é isso. Uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia a todos. E eu digo tchau e me despeço. E assim a gente encerra mais um daquele jeito. Tchau, galera! Um grande abraço! Tchau! Tchau! Você acabou de ouvir o podcast Daquele Jeito. Um papo informal e descontraído de debater assuntos sobre educação. Com os professores Daniel, Nilo, Renato. Uma produção da Sede Estúdio.